Oi, gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e aqui neste canal nós conversamos sobre livros e sobre idiomas no geral. E hoje nós vamos conversar sobre Baratas, do Ionesbo. Baratas é o segundo caso do detetive Harry Hole. Eu fui investigar como é que se pronunciava esse nome, porque eu li tanto o primeiro livro, que é Morcegos, como esse segundo livro, pensando em Harry Hole o tempo todo. Mas aí eu pensei, calma, gente, isso aqui é muito inglês e o cara é norueguês. Então eu investiguei e descobri que a pronúncia é Harry Hole. Enfim, temos aqui esse segundo caso. Não precisa ler o primeiro livro para entrar aqui de cabeça em Baratas. Inclusive, eu acho que Baratas é bem melhor do que Morcego. Morcego vai se passar na Austrália e Baratas vai se passar na Tailândia. E aqui a gente tem a personalidade do detetive Harry Hole ainda mais bem construída do que no primeiro livro. Eu acho que o Ionesbo também vai evoluindo, obviamente, como autor nos próximos livros. Então, aqui no segundo livro você já tem uma diferença entre ele no primeiro livro e entre ele aqui no segundo livro. No primeiro livro também eu não gostei tanto do desenvolvimento do caso, da construção do caso em si. Eu só gostei mesmo da parte investigativa e da parte que a gente acaba recebendo um panorama histórico, cultural e criminal da Austrália. E aqui a gente vai ter esse mesmo ponto positivo, então a gente vai ter, a partir das personagens tailandesas, um panorama histórico, cultural da Tailândia e de Bangkok especificamente também. Então vai falar da questão dos estrangeiros ali na Tailândia, de como eles podem aproveitar ali para sumir, para cometer crimes e para usufruir também do bem bom que talvez eles não possam usufruir lá no país de origem deles. Então vai falar um pouco sobre essa questão econômica, um pouco dessa questão de um colonialismo, e isso é interessante. E sobre o que é esse livro, esse caso, então. Nesse caso aqui, a gente vai ter o embaixador da Noruega que foi encontrado morto num hotel super suspeito. Quando a embaixada norueguesa informa esse crime lá em Oslo, lá para Oslo, o pessoal político, o secretário do Ministério do Exterior em Oslo e os políticos, eles tentam abafar o caso, porque esse embaixador, ele assumiu o cargo por motivos políticos e era a primeira vez que esse partido que era aliado dele estava no poder, que era o Partido Democrata Cristão, e ser encontrado num hotel suspeito por uma prostituta não é uma coisa muito legal, principalmente para esse partido. Então, eles decidem mandar o Harry Hole para investigar esse caso, porque esse detetive ficou famoso por ter investigado o caso na Austrália, que teve uma grande repercussão lá na Noruega. E a gente tem aqui um Harry Hole que ele tá ainda mais destruído do que no primeiro livro, porque ele é uma pessoa, um homem destruído, com problemas, e os problemas dele só aumentaram depois desse caso lá na Austrália. Não posso falar mais sobre isso, mas a Austrália deixou um trauma nele. E esse trauma vai sim ser mencionado ao longo de todo o livro, não precisa ler o primeiro livro para saber sobre esse trauma, você acaba sendo contextualizado com relação a isso aqui. E o Harry Hole, ele tem problemas com álcool, ele vai tentar dar uma maneirada nesses problemas quando ele vai para a Tailândia. E lá na Tailândia ele vai se aliar aos policiais tailandeses. Então é muito interessante que a inspetora que é responsável pelo caso, ela é filha de um americano com uma tailandesa, e esse americano lutou no Vietnã, e a gente tem também grandes menções a essa guerra aqui nesse livro. Porque os personagens noruegueses também, alguns deles vão estar envolvidos com essa questão. E é muito interessante essa parte quando ele se alia a essa polícia local, porque é a partir dela que a gente vai ter esse olhar
para a cultura do país em que ele está. Então, a gente também está fazendo essa viagem junto com o Harry Hole. Investigando, então, esse caso, eles vão ter contato com a esposa alcoólatra do embaixador, ter contato com a filha adolescente dele, com outros noruegueses que estão envolvidos, o corretor Jens Breck. A gente vai ter um norueguês famoso que tem muitos negócios ali na Tailândia também, que é o Clipra, e a gente vai ter um outro que se chama Ivar Loken. E Ivar Loken, ele tem uma história também da guerra. Conforme eles vão investigando, eles começam a perceber que a morte do embaixador era algo muito mais complexo, que também envolvia outros crimes, e isso acaba deixando a investigação ainda mais complexa e mais intensa e mais desfavorável ao interesse do Harry Hole de investigar e chegar ao final do caso, porque a Embaixada de Oslo, o Ministério das Relações Exteriores da Noruega não estava interessada em se manchar com esse tipo de informação. E a gente vai ter aqui uma trama que foi muito bem construída, toda a questão do assassinato foi muito bem planejado, foi realmente interessante acompanhar a investigação e depois ver a solução, porque realmente essa solução foi complexa e interessante, e eu não estava esperando por isso, então foi muito legal. Esse livro aqui, ele é cheio de ação, então sempre vai ter algum ponto que você vai estar curioso para saber, e quando esse ponto é solucionado ou meio que parece finalizar, a gente acaba descobrindo outras coisas, que aí vai deixar tudo ainda mais complexo. E o Harry Hole, do jeito que ele tá, ele também acaba se envolvendo em umas enrascadas que ele não precisava se meter, mas ele vai se meter. E é legal, foi um livro divertido e eu recomendo com certeza essa leitura aqui. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa impressão de leitura, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau!